Carnaval sem festa pública. Quais os impactos disso para os cofres municipais? O Ponto Poder de hoje mostra o que as prefeituras cearenses vêm fazendo para tentar minimizar as perdas. E ainda, o Ceará pode ter menos eleitores jovens indo às urnas neste ano. Os motivos para isso e o que a Justiça Eleitoral está fazendo para tentar ampliar essa participação, você confere a partir de agora. Olá, seja muito bem-vindo. Chega mais, Ponto Poder tá no ar nessa terça-feira de carnaval, um tanto diferente para todo mundo, né? As festas estão proibidas, as festas públicas já há 2 anos aqui no Ceará, uma medida que se faz necessária, se justifica diante do cenário epidemiológico da Covid-19. Mas, claro, os impactos são vários, entre eles, vários também direcionados ao poder público. Você vê, olha só, imagens da praia de Morro Branco, em Beberibe, nesse fim de semana. Movimentação de turistas, moradores também pela praia, num clima de bastante tranquilidade. Nada da tradicional folia típica dessa época do ano, né? A situação é bem diferente da que a gente via em outros anos anteriores e essa situação também se repete em outros municípios cearenses. E aí, diante disso tudo, fica a pergunta, né? Como é que os prefeitos têm se virado para conciliar a necessidade dessa proibição das festas públicas com os impactos financeiros da ausência delas, né? Que já são sentidos. Assunto para o Igor Cavalcante, que já está aqui comigo. Oi, Igor, seja muito bem-vindo ao Ponto Poder. Carnaval rolando, já sem festas públicas. Como é que os prefeitos cearenses têm conciliado, se virado para conciliar aí as perdas? Quais são essas perdas e o que as prefeituras têm feito para tentar minimizar todas elas? Exatamente, William. Isso é um problema que atinge todas as prefeituras aqui do Ceará, principalmente as de municípios mais turísticos, aquelas que atraem normalmente, em outros anos, a maioria dos foliões. A gente tem, inclusive, imagens de alguns municípios, os principais municípios que recebiam esses foliões, como Aracati, também Guaramiranga, que tem o tradicional festival de jazz e blues, e também temos o município de Paracuru. Aí a gente percebe aí imagens de outros anos, normalmente bem lotados, as praias bem movimentadas, bem diferente do que a gente viu nesse ano, né? Bem diferente do cenário nessa pandemia. E ao longo da semana, ao longo dos últimos dias, eu conversei com alguns representantes de prefeituras desses municípios mais movimentados, mais atrativos para turistas aqui no Ceará. E o que eles falam é que estão tentando buscar alternativas. Eles realmente reconhecem que há um efeito sobre a questão da arrecadação financeira, motivado justamente pela pandemia. Mas o que eles dizem é que estão buscando alternativas, estão fazendo eventos esportivos, eventos gastronômicos, para tentar atrair o público para esses municípios e minimizar, digamos assim, esses danos que a pandemia vem causando também nas contas públicas. É uma receita que faz falta, né, Igor? Nesses municípios, o carnaval movimenta toda uma cadeia econômica. De fato, os municípios, eles contratam grandes atrações, inclusive nacionais. São dias de festa que, de fato, movimentam a economia. Desde o ano passado, isso não está sendo possível. Ano passado, a gente até viu, com o avanço da vacinação, alguns prefeitos sinalizarem de que, dependendo ali do cenário nessa época do ano, o carnaval seria uma possibilidade. Isso não se concretizou, a gente vive aí uma terceira onda ainda que vem diminuindo, né, em número de casos, de óbitos, mas a gente ainda vive um momento preocupante da pandemia. O governador Camilo Santana já vem falando desse assunto. O decreto estadual em vigor para esses dias proíbe qualquer tipo de festa pública, festas em locais privados, com aquelas regras que o decreto coloca de até 250 pessoas sendo um local fechado e de até 500 pessoas em local aberto. E aí os impactos ainda são sentidos, né? Por isso essas alternativas. Exatamente. O que dificulta muito é a incerteza, porque essas ondas, elas vêm em momentos que é possível prever, mas já perto ali. Então, os municípios ficam, de certa forma, à mercê de saber se realmente podem organizar alguma festa, alguma festividade ou não. Então, fica essa indefinição que acaba prejudicando o planejamento ali municipal. Pois é, Igor, trazendo as informações desses impactos, o que a gente espera é que a vacinação avance, que a gente consiga superar essa pandemia e, quem sabe, nos próximos anos, os cearenses voltarem a viver o carnaval, né, Igor? Carnaval 2023, né? Quem sabe aí, vamos torcer. Muito obrigado pela sua participação e pelas informações aqui com a gente. Até mais. Agora a gente vai mudar de assunto, olha só, para falar de um eleitorado que nessa época já de pré-campanha é bastante buscado por muitos candidatos. É o eleitorado jovem, inclusive aqueles que vão dar o voto
pela primeira vez. Aqueles eleitores que não são obrigados a votar, têm entre 16 e 17 anos, mas muitos já optam por tirarem o título de eleitor e irem às urnas. Acontece que esse ano a situação ela é bastante diferente em relação a isso. O número de eleitores aptos a votar aqui no Ceará nessa faixa etária tem diminuído bastante. Chega a um número aí 62% menor do que o registrado em 2018. Quais são os motivos disso? O repórter Felipe Azevedo conta pra gente. O Ceará pode ter menos jovens indo às urnas neste ano. Há pouco menos de 2 meses do fim do prazo para tirar o título de eleitor, o número de pessoas entre 16 e 17 anos aptas a votar é 62,5% menor, se comparado com o registro em 2018. Caiu de 108.341 mil para 40,5 mil eleitores. No Brasil, apenas 730 mil jovens e adolescentes se alistaram para votar até o momento. Nas últimas eleições gerais, esse número passou de 1.300.000 nessa época do ano. Entre 2014 e 2018, o número de eleitores jovens no Ceará já havia sofrido uma queda de 25,4%, saindo de 145,2 mil para 108,3 mil alistados no TSE. Essa é a mais baixa representatividade da história, desde que esse público abaixo dos 18 anos pôde optar se votaria ou não. Mas quais fatores podem explicar essa fuga das urnas? Para especialistas, a desinformação e o distanciamento do eleitorado juvenil com a política são alguns dos principais motivos. Eu diria, principalmente, que os jovens, eles estão sempre participando, né? Eles estão sempre participando, eles gostam muito de viver em grupo, em movimentos, né? E o que eu penso é que os jovens hoje, em 2022, estão muito desacreditados, como tiveram também em alguns outros períodos históricos. Eles estão desacreditados, não é necessariamente na política, né? Porque a política, nós não estamos falando só de política partidária, né? No sentido muito mais amplo. Eu diria que os jovens, eles estão com desconfiança, com desinteresse por conta, né, o desinteresse não na política, mas nos políticos, né? Eles estão muito decepcionados e também pelo clima que nós vivemos hoje de muita intolerância, né? Isso muito no mundo da política tem ocorrido bastante, né? Para tentar reverter esse quadro, o Tribunal Regional Eleitoral fará palestras em colégios públicos e privados do Ceará. O objetivo é atrair o alistamento do eleitorado mais jovem no projeto chamado Eleitor do Futuro. A participação da juventude ela é importante e decisiva para o resultado de uma eleição. Podemos perceber isso mais facilmente nas eleições municipais, em que as disputas eleitorais se decidem por poucos votos muitas vezes. No Ceará tivemos vários casos. Por exemplo, no município de Cariús, em 2016, a eleição para o cargo de prefeito foi empate. E aí você percebe muito facilmente como 1 voto, 2 votos, 3 votos fazem muita diferença. Nas eleições gerais, há uma outra dinâmica, mas ainda assim é importante salientar que a juventude, a votação da juventude, ela é importante e decisiva para o resultado das eleições. Pois é, votação decisiva e iniciativas como essa são importantíssimas para que a gente consiga incentivar mais jovens a exercer o voto, que é direito de todo mundo. Olha só, essas palestras que foram citadas aí na reportagem, o TRE vai realizar nas escolas entre os meses de março agora e abril, já que o fim do prazo lá para o fechamento do cadastro eleitoral, que inclui aí quem vai tirar o título pela primeira vez, termina no próximo dia 4 de maio. E nada melhor falando desse assunto do que também ouvir eles, os jovens, né? Os que vão votar pela primeira vez. Nós buscamos 2 adolescentes aqui de Fortaleza que já vão tirar o título. Aliás, uma já tirou, o outro vai tirar. Os 2 para exercerem o voto pela primeira vez em outubro deste ano. A gente quer saber como é que vai ser essa experiência, o que motiva cada um deles a optar por votar, mesmo o voto ainda não sendo obrigatório. É hora então do eleitor é quem manda. Forma de garantir os nossos direitos como cidadão. O maior direito que o cidadão possui é esse, votar. Então, tirando o título eleitoral, se garante esse direito, é concretizado. A gente escolhe votar para justamente o político que a gente queira esteja sendo representado de acordo com o que a gente concorda. Então, vote. Uma das principais opiniões e ideias do porquê que eu acho que votar nessa idade é muito vantajoso é principalmente pelo quesito de aprendizado.
Aprendizado é basicamente universal para você querer estabelecer qualquer projeto, trabalho, ensino, etc. É algo que existe praticamente em qualquer coisa. E no quesito de voto, numa idade um pouco mais cedo, numa idade um pouco mais leve assim, para você não ter que se preocupar com tantas coisas, isso é muito bom, já que você vai começar a pelo menos ter um pouco de noção de como funciona o sistema eleitoral do Brasil e também um pouco de noção de como funciona a política aplicada no nosso país. Além de que, em 1934 foi quando as mulheres tiveram na Constituição seus direitos de voto garantidos. Então é uma forma de a política e a democracia continuarem acontecendo no Brasil. O Brasil possui uma política muito polarizada, assim como vários outros países do mundo. Praticamente qualquer país do mundo vai possuir uma política muito polarizada. E os jovens, eles sempre mostraram, em várias épocas do Brasil, que eles sempre foram uma grande peça, assim, para mover as massas no país, principalmente em quesitos políticos e vários outros quesitos, desde manifestações, opiniões, eventos, etc. Então é bom a gente também ter o pensamento do jovem na política do Brasil, tanto atualmente quanto a gente teve o pensamento do jovem em outras épocas, que ajudaram muito o Brasil. Tá aí, galera jovem dando aula, lembrando aí, né, nesse ano, 90 anos da conquista do voto feminino no Brasil. Desde 1932, as mulheres podem votar felizmente aqui no nosso país. Ainda falando de eleição, a gente falou agora dos eleitores, vamos para os candidatos, isso porque está chegando a hora de um momento estratégico para os deputados estaduais e federais que vão tentar a reeleição nesse ano. É a chamada janela partidária, aquele período de 30 dias em que os parlamentares eles podem mudar de partido sem correrem risco de perder o mandato, como determina a lei. Assunto então agora para o Inácio Aguiar, que já está aqui comigo. Inácio, seja muito bem-vindo. Quando é que começa, afinal, essa janela partidária que interessa a todo mundo e como é que ela já tem movimentado aí os bastidores da política? Oi, William, sempre bom estar aqui com você. Realmente, William, a janela partidária é um momento em que os parlamentares, principalmente os deputados federais, que estão mais envolvidos lá em Brasília com esse processo todo, eles podem trocar de partido sem correr o risco, de alguma maneira, de perder o mandato que conquistaram, né, nas eleições de 2018. Essa janela, William, ela começa no dia 3 de março, ou seja, ainda nesta semana, né, e vai até o dia 1º de abril deste ano. Ou seja, este mês de março, especificamente, vai ser o mês em que os parlamentares vão se movimentar entre os partidos aqui no estado do Ceará e também, claro, em nível nacional. Então, a janela ela tem esse prazo. Aqui no Ceará, William, a gente tem visto muita movimentação, né, de parlamentares, tanto na Assembleia Legislativa, quanto também no Congresso Nacional. Lembrando para você que está em casa, você está vendo aí, inclusive, imagens lá da Assembleia Legislativa, essa janela partidária, ela vale especificamente para os políticos que têm mandato, né, para aqueles parlamentares que vão buscar aí se reeleger nas eleições deste ano. Então, na Assembleia Legislativa, são 46 deputados estaduais, uma parte desses parlamentares, pelo menos de 5 a 10 parlamentares devem mudar de partido em busca de melhores condições para disputar a eleição desse ano. Na bancada federal, a gente tem, entre os deputados federais, 22 membros aqui do estado do Ceará e destes, de 22, um grupo de pelo menos 7 deputados federais, William, devem mudar de partido para disputar as eleições deste ano. Então, você vê que é um número razoavelmente grande e, inclusive, a gente tem, William, dois deputados federais que admitem não disputar a reeleição. Pode ser uma possibilidade. No caso de Pedro Bezerra, que é do PTB, inclusive ele é um dos que pode mudar de partido, aliás, deve mudar de partido, e também o deputado Genesias Noronha, que esses dois podem não ser candidatos, mas também avaliam como é que vai ser esse movimento de troca de partidos, né? Então a gente tem mais ou menos 7 deputados federais, William, que podem mudar de partido, olhando do ponto de vista da conjuntura local em relação ao governo do estado. O principal deles é o deputado federal Capitão Wagner, que deve sair do PROS
e ir para a União Brasil. As negociações estão bastante avançadas. Nos próximos dias deve, inclusive, aí, ter um desfecho dessa situação. Ou seja, a gente tem muita coisa vai rolar ainda, né, no mundo da política, mas essas são as informações iniciais lá da Câmara Federal, viu? E é bastante gente, né, que deve trocar de partido. Exatamente. Quase metade aí da bancada federal cearense lá na Câmara dos Deputados. Inácio, interessante a gente destacar também que tudo isso é estratégico porque cada um escolhe qual que é o partido que pode dar melhores condições para tentar essa reeleição. Lembrando que essa eleição desse ano não vai permitir coligações proporcionais, que são aquelas para o Legislativo, para a Câmara dos Deputados, para a Assembleia Legislativa. Então é outro elemento aí que pesa nessas escolhas, né? Exatamente, William. A janela partidária, ela tanto está ligada a essa questão da possibilidade de trocar de partido, como também, sem dúvida nenhuma, o deputado buscando uma melhor condição para disputar uma cadeira no Legislativo por conta dessa questão que o William falou para a gente. Desde a eleição de 2020 que a gente não tem a possibilidade de coligações proporcionais, ou seja, os partidos não podem mais se juntar em um grupo para disputar a eleição ao Legislativo. Cada legenda precisa formar sua chapa de candidatos e apresentar esses nomes à sociedade em busca de formar a sua bancada. Isso muda muita coisa, porque antigamente, William, tinha uma coisa que a gente chamava muito de legendas de aluguel, né? Os grandes partidos se juntavam a menores partidos e essas pessoas acabavam tendo vantagem. Com uma lista fechada por partido, dificulta mais as condições para que os parlamentares e os candidatos consigam um mandato eletivo, né? Dando destaque, evidentemente, aos maiores partidos. E isso daí é importantíssimo a gente observar, porque vai ser interessante a gente ver agora em março, William, como esses parlamentares vão se posicionar, para onde eles vão, e toda a tentativa é no sentido de facilitar a sua reeleição. Então, esse movimento político como um todo vai ser importante a gente observar. Pois é, um teste para muitos veteranos aí, né? A gente vai continuar observando. Muito obrigado, Inácio, pelas informações. Veteranos e novatos, né? Aproveitar que os eleitores jovens falaram aí, a gente deve ter um quantitativo muito grande também de candidatos jovens nessa eleição. Vai ser interessante a gente observar a renovação que as casas parlamentares vão ter para o ano que vem, né? Verdade, olha só. Vamos para o intervalo rápido agora. Daqui a pouco a gente vai falar dos jogos de azar, de como é que está aí a tramitação do projeto que pode legalizar os jogos de azar aqui no Brasil. Isso está sendo lá em Brasília. A gente vai mostrar tudo para você daqui a pouco. Não sai daí. Ponto Poder está de volta e olha, a gente vem acompanhando aqui no programa a tramitação do projeto de lei lá no Congresso Nacional que legaliza os jogos de azar aqui no Brasil. A Câmara dos Deputados aprovou essa proposta na semana passada na bancada federal cearense com 22 deputados, 10 votaram contra, 8 votaram a favor e 4 não votaram. O próximo passo é no Senado. A repórter Flávia Rabelo, lá de Brasília, tem mais informações. A proposta define uma série de regras para que cassinos, inclusive em resorts, bingos e apostas online, em diversos tipos de jogos, possam acontecer. O objetivo é que a atividade possa gerar arrecadação de impostos e movimente a economia. A estimativa feita pelos autores do projeto é que essa arrecadação chegue a 20 bilhões de reais por ano. O texto prevê que nas cidades comprovadamente turísticas será permitida a instalação de um cassino independente do tamanho da população. Outra novidade é a autorização para que os cassinos funcionem em navios, sendo que as regras ainda devem ser aprimoradas pelo Senado Federal. Mesmo com a aprovação no Congresso, o presidente da República promete vetar o projeto. Para quem participou da construção do texto, a expectativa é que o mercado de jogos pode gerar 700 mil empregos no país. O Ceará é um estado vocacionado para o turismo. Na medida que eu tenho a possibilidade de trazer um equipamento como um resort integrado previsto na lei, o cassino acaba sendo uma parte do complexo inteiro que receberá o investimento. Mas o projeto também tem encontrado resistência na bancada do Ceará. Que esse projeto vai beneficiar quem quer fazer corrupção, quem quer continuar fazendo lavagem de dinheiro, porque o cerco ao Caixa 2 está fechando no Brasil. E esse tipo de projeto é o tipo de projeto que só beneficia
a essas pessoas que querem se, de alguma forma, fugir dessas amarras. Existem inúmeros estudos científicos apontando que a cada $1 gerado em benefícios, 3 são gastos com custos sociais, como fiscalização, tratamento de saúde mental, segurança pública, entre outros. O que teremos, na verdade, é o aumento de famílias destruídas por conta do vício. A proposta não deve ter tramitação fácil lá entre os senadores, não. Vamos agora de notícia quente. O Tribunal de Justiça do Ceará decidiu manter a nomeação de Hilário Marques como secretário de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social aqui de Fortaleza. Assunto para o Wagner Mendes, que agora está aqui comigo. Wagner, outra reviravolta aí na Justiça. Conta mais para a gente dessa história. Boa noite, William. Boa noite a todos. É exatamente isso. A presidente do Tribunal de Justiça do Ceará decidiu ontem que o secretário de Desenvolvimento de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social ele vai permanecer no cargo. O que aconteceu? Desde a nomeação dele em janeiro, que uma série de ações judiciais contestava a questão do ex-prefeito de Quixadá ter sido condenado por improbidade administrativa. Então, a Prefeitura, semana passada, a Justiça decidiu que a Prefeitura deveria exonerar o secretário do cargo. A Prefeitura recorreu ao Tribunal de Justiça e a presidente do Tribunal de Justiça, a desembargadora Maria Nailde Pinheiro, decidiu acatar os argumentos da Prefeitura, né? A Prefeitura argumentou que a condenação do secretário por improbidade não havia encerrado judicialmente, né? Que não havia encerrado o trânsito em julgado, ou seja, ainda teria recursos que poderia reverter essa situação. Para a magistrada, a questão do afastamento de chefes de executivo, seja de prefeitos, de secretários, teria que ser em um momento excepcional, né? Então, não seria uma decisão corriqueira. Com essas argumentações, a presidente do TJ decidiu acatar, portanto, o secretário voltou às atividades e segue como secretário na Prefeitura de Fortaleza. William. Wagner, outro assunto para a gente tratar aqui nessa conversa envolve o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, que aqui no Ceará está cortejando um ex-deputado federal que é do PSDB ainda. E aí esse deputado está sendo aí cotado para, de repente, disputar uma vaga no Senado pelo PL. Que tucano é esse? Como é que está aí essa história? É uma conversa que está acontecendo aí nos bastidores, a gente está aguardando as próximas informações, mas é uma tentativa de fortalecer a oposição. O tucano é o ex-deputado federal Raimundo Gomes de Matos, ele é filiado ao PSDB há 31 anos, ocupou 6 mandatos aí como deputado federal na Câmara dos Deputados e hoje tem um cargo de planejamento na Sudene. Então ele está mais próximo aí ao governo federal, entre aliados do presidente Jair Bolsonaro. Então, Raimundo Gomes de Matos foi a Brasília se encontrar com o presidente do PL Nacional, Valdemar Costa Neto, junto com o prefeito Acilon Gonçalves, que é o presidente estadual do PL aqui no Ceará, para tentar negociar essa articulação. Primeiramente, foi ventilada a possibilidade dele ser lançado a governador, depois a relação em relação ao Senado também foi ventilado, mas William, mas para que isso seja, essa negociação ela aconteça, né, que seja mais facilitado, existe aí uma tentativa de lançá-lo ao Senado para que não haja ali disputas ali com o capitão Wagner, para a oposição ela continuar unida. Então, essa é a intenção dessa oposição, tentar atrair o nome do ex-deputado do PSDB, mas essas conversas elas continuam. O ex-deputado continua no PSDB e ainda vai conversar, inclusive, com secretários para saber a viabilidade eleitoral e também com o senador Tasso Gereissati, que é o presidente do PSDB. E tudo isso, essas movimentações todas acontecendo já após a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao partido. Você viu aí imagens da filiação dele, que aconteceu lá em Brasília, com a presença também de lideranças cearenses. Wagner, esses movimentos do PL aqui no Ceará, quais impactos eles podem ter na base do governador Camilo e também na oposição? William, o PL ele é um partido que hoje está na base aí do governador Camilo Santana. O prefeito Acilon Gonçalves, que é o presidente estadual do partido, ele é nesse momento, ainda não rompeu com o governador, é o presidente do partido. Então, a saída, né, a provável candidatura de um nome do PL ao governo do estado, ou até a formalidade desse acordo com o capitão Wagner,
para as eleições do governador é um partido a menos para a aliança do governador Camilo Santana. Então é um partido importante, né? O partido do presidente Jair Bolsonaro, que deve ganhar musculatura a partir da chegada do presidente, inclusive na Câmara dos Deputados. Então é um partido a menos nessa disputa, uma disputa que promete ser acirrada, né? O governo não indicou ainda um nome que deve ser ali o líder desse grupo governista para a sucessão do governador Camilo Santana, enquanto o capitão Wagner já está colocado, já está tentando acordos. Então, tudo indica, William, que vai ser uma eleição bem disputada e um partido a menos, ele pode fazer muita diferença. Com certeza, bastante disputada essa eleição. A gente, claro, vai continuar acompanhando os desdobramentos dessas movimentações que se intensificam, né, nessa época do ano. Vamos encerrando por aqui o programa de hoje, nosso tempo está acabando, o Ponto Poder vai ficando por aqui, mas para não perder nada da política, você já sabe, é só ir lá no diariodonordeste.com.br. Na semana que vem, de volta, minha amiga Jéssica Oelma aqui com a gente, terça-feira, nosso próximo encontro está marcado. Muito obrigado pela sua companhia e até mais. Uma boa noite, gente, obrigado pela companhia.